Salve a todos com a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus abençoe. Todos que estiveram ouvindo nesse momento, toca no coração, Senhor Jesus, de cada um, para que eles possam ouvir a Tua palavra e colocar em prática. Fala comigo e fala com todos. Toca na vida da minha família, Espírito Santo de Deus, toca no Teu povo. Faz um milagre acontecer na vida de cada um. Passa com Teu poder, salvando, curando e libertando, desfazendo toda a obra do maligno que circula esta nação. Senhor Jesus, Tu é o ontem, Tu é o hoje, Tu é o amanhã e será eternamente. Então, Senhor, faz um milagre acontecer na vida deste povo, Senhor Jesus. Mostra sinais em cima no céu e prodígio aqui embaixo na terra, para que o povo venha te conhecer de verdade. Fala em cada coração através desta palavra. E manda antes, Senhor Jesus, com espada de fogo circulando na nossa casa. A minha casa, a casa da minha família, a casa de Teu povo, Senhor Jesus. Guardando e protegendo, livrando de todos os perigos. Cobre nós com o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo tem poder. Livra-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Livra da peste, da fome, da guerra, de assalto, de acidente, do homem sanguinário, do homem assassino, do homem perverso, do olho gordo, da inveja, da traição e da falsidade. Livra de todo o mal. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu vou ler a leitura aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Eis que virei a vós outros, olha, eis que virei a vós outros, trazendo juízo muito em breve, trazendo juízo muito em breve, muito em breve. Haverei de testemunhar, muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente e contra todos a quantos exploram os trabalhadores em seu salário. Para você ver, minha gente, como Deus é justo. Deus é justiça, Deus é justo. E ninguém nessa vida pensa que viver praticando injustiça, viver praticando o que Deus não agrada, vai chegar lá, porque não vai chegar. Não vai chegar. Ele está falando naquele tempo, no livro de Malaquias, e ele estava falando os profetas que havia de vir, que era Jesus, no tempo de Jesus Cristo, porque no tempo que Malaquias estava falando, Jesus Cristo não tinha vindo ainda evangelizar juntamente com os discípulos. Ele não tinha vindo ainda, ele estava, antes disso, em Malaquias já estava falando, não era? Que havia de vir. Que era Jesus Cristo e os discípulos. Malaquias já estava profetizando, não era? Grande profeta de Deus, Malaquias. Ele estava profetizando a vinda de Jesus Cristo e a vinda dos profetas. Dos apóstolos, dos profetas, dos missionários de Deus que trabalharam. Ele é contra. Ele era contra essas coisas. E continua sendo. E continua sendo. Ai daqueles, quando for no dia da vinda do Senhor Jesus,
ou que seja no dia que partir daqui, seja praticando estas coisas, estas abominações, que eles não vão ter direito à vida eterna. Ninguém venha imaginar só na morte de Jesus Cristo, não. Na vinda de Jesus Cristo. Ninguém fique só imaginando na vinda de Jesus Cristo. Imagine, você ver, a pessoa tem que viver o hoje. A pessoa tem que viver o hoje. Porque o amanhã pertence a Deus. Nós temos que viver o hoje. Aí as pessoas dizem, nós somos só pela graça, Jesus morreu para salvar o mundo. Foi, bem correto que foi. Jesus morreu para salvar o mundo. Mas o povo é quem rejeita ele. Como ele diz, Jesus mesmo falou, o povo que andava nas trevas, viu uma grande luz. Esta luz, quem é? Quem é esta luz? O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Mas o que foi que aconteceu? O povo amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pronto, o negócio é esse. Que Jesus veio para salvar o mundo, mas o povo rejeita. Ele veio para salvar. É a mesma assim como quando o professor, ele dá ordenança aos alunos na escola. É claro que os alunos vão fazer da forma que o professor está mandando. Nós poder vencer, não é? Nós poder passar nas provas, nós poder passar no aprendizado, não é? Vencer. Mas se eles não fazer da forma que o professor manda, se ele não fizer do jeito que o professor manda, eles não vão passar nas provas, eles não vão entender nada, nada vai acontecer, porque ele não fez da forma que o professor mandou, que o professor manda. Mesmo assim é Jesus. Para nós chegar lá, nós temos que atender. Nós temos que atender as ordenanças dele, nós temos que dar ouvido. Nós temos que dar ouvido às ordenanças dele. Ele morreu, o professor ensina, ele ganha o dinheiro para ensinar. Jesus também, ele morreu, padeceu, sofreu, nós poder ganhar nós do reino de Deus. Mas cabe a mim e cabe a você fazer a nossa parte. Porque ele diz, tornai para mim que eu me tornarei para vós. A salvação, aí muitos dizem, a salvação é de graça. As pessoas não entendem, né? A salvação é de graça. Feliz daqueles que são salvos. Porque Jesus já pagou o preço, não é? A salvação é de graça. Não carece mais sacrifício de cordeiro, sacrifício de animais, é aquele sacrifício anual, aquele sacrifício diário que o povo fazia diariamente, anualmente, aquele sacrifício que as pessoas faziam, ninguém faz mais. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. É de graça, não tem mais sacrifício. O sacrifício é orar, é jejuar, é amar, é fazer o bem, é obedecer os mandamentos dele. Não é mais aquele sacrifício que a pessoa, quando pecava, tinha que fazer aquele sacrifício, modo aqueles pecados ser perdoados. Hoje não é mais assim. Hoje é pelo sangue de Cristo. Aquele que deu ouvido à voz de Deus, eleito de Deus, é eleito de Deus. Aquele que deu ouvido. Aí,
Aí, como diz assim, olha aqui as ordenanças dele, tá? Essas ordenanças aqui, tá de Velho Testamento ao Novo. Essas ordenanças aqui é do Velho Testamento ao Novo. Você pode olhar na Carta dos Apóstolos, você pode olhar no livro de Mateus, de São Marcos, de São Lucas, na Carta dos Apóstolos, você pode olhar. Aí, como diz, é escrito assim, olha. Eis que virei a vós outros. Ele está falando da vinda do Evangelho, dos apóstolos e de Jesus Cristo. Porque aqui era no Velho Testamento que ele estava falando. Olha, ele estava deixando um recado a Malaquias. Eis que virei a vós outros, tá vendo? Trazendo juízo muito em breve, tá vendo? Muito em breve, muito em breve. Havereis de testemunhar contra os feiticeiros, tá vendo? Olha aí, contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e jura falsamente e contra todos quantos explora o salário, explora o trabalhador em seu salário. E contra os que exploram os trabalhadores em seu salário. Aí a pessoa não vê, não é? O que está escrito. E não é só isso, não. E não é só isso, não. Aqui é só o começo que ele falou. Tem mais e mais ordenança que Deus deixou para fazer. Porque se não fosse para a pessoa fazer, ele não tinha vindo. Jesus não tinha vindo pregar o Evangelho juntamente com os discípulos. E quando Jesus subiu o céu, ele levou o cativo o cativeiro está na Carta dos Apóstolos. Quando Jesus subiu o céu, ele levou o cativo ao cativeiro e concedeu dom aos homens. Uns para bispo, outros para pastores, com vista ao serviço de Deus aqui na terra, para que todos cresçam na unidade da fé. Ai, viu? Tá vendo aí a realidade? Tá vendo aí a realidade? Olha, quando Jesus subiu ao céu, levou cativo ao cativeiro, presta atenção, e concedeu dom aos homens, uns para bispo, outros para pastores, com vista o serviço de Deus aqui na terra, para que todos cresçam na unidade da fé. Aí a pessoa zomba, né? Brinca, fica tirando onda da palavra de Deus, brincando com brincadeira. Mas vai chorar, mas vai gemer. Aí Jesus subiu ao céu e os discípulos de Jesus Cristo ficaram pregando o Evangelho. O mesmo Evangelho que Jesus pregou, os discípulos ficaram pregando e continua o Evangelho, porque ele diz, aquele que permanecer firme até o fim, será salvo e pregará o Evangelho do reino de Deus a todas as nações, então virá o fim.
O Evangelho continua. O Evangelho que Jesus pregou continua. E ele apareceu aos discípulos. Ficou aparecendo em 40 dias. Ele ficou aparecendo aos discípulos 40 dias e dando as mesmas instruções. Indo por todo o mundo, pregando, curando, expulsando demônio. Como é que expulsa demônio? É com oração forte. Como é que expulsa demônio? É com a verdade. É com a verdade. A verdade liberta. Quando nós falamos a verdade, os demônios não resistem, os demônios não aguentam. Os demônios caem por terra, todo o mal desaparece. Os que aceitam Jesus, glória a Deus, o mal saiu do corpo daquela pessoa e o Espírito Santo de Deus entrou na vida daquela pessoa. Mas aqueles que não aceitaram Jesus, o mal se apodera e desaparece. Porque as trevas não se unem com a luz, ele desaparece, os espíritos malignos desaparecem. Os que aceitaram Jesus, o mal vai embora e o Espírito Santo de Deus reina naquela pessoa que aceitou Jesus. E os que não aceitaram Jesus, desaparecem. Porque a luz as trevas não se unem com a luz. E a verdade é esta, é a pessoa viver a verdade na prática da verdade. A verdade ficou. Que a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Vou deixar outro versículo aqui. No livro de Eclesiastes, eu estava lendo. No livro de Eclesiastes. Deixar outro versículo aqui. Porque eu gosto de ler os dois versículos. Eu gosto de ler os dois versículos, mas ficar bem claro, né? A leitura. Modo como uma pessoa tem que ser fiel a Deus até o fim. Tem que ser fiel até o fim. Tem que ser fiel até o fim. Para você ver, olha, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está escondido, oculto, tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Ele é de trazer a juízo. Aí a pessoa acha que pode viver de todo jeito, de qualquer jeito, não é assim. Jesus já morreu. Jesus já morreu para salvar o mundo. Deus não olha os nossos pecados, porque nós somos fracos, não sei mais o quê. Ele está certo, eu não estou dizendo que a pessoa não erra, que nós somos fracos, nós somos carne, nós temos momentos de fraqueza, mas não a pessoa viver no erro. O errar é tropeçar, não é? Assim, a comparação quando você vai numa pista, que você peita numa pedra ou num bolo de terra, e você cai, você tropeçou, foi sem querer. Você caiu sem querer, você vai viajando de moto, tem um acidente, foi sem querer. Você vai viajando de carro, teve um acidente, foi sem querer. É mesmo assim, é o pecar. É o pecar.
Agora, se o cara viver na prática do pecado, nem venha me dizer que tem a vida eterna, que não tem não. Porque Jesus disse, seja santo porque eu sou santo. Seja santo porque eu sou santo. Ser santo é ser separado do pecado. Seja santo porque eu sou santo. O apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo era um terrorista. Depois que ele conheceu Jesus, ele abandonou todo o mal. Quando ele diz para Maria Madalena, vai, não peques mais. Que Maria Madalena era uma prostituta, era uma mulher que vivia praticando desordem. Mas Jesus disse, vai e não peques mais. Aí muitos dizem, mas ele falou, aquele que não tem culpa tira a primeira pedra. É porque os acusadores eram maus, eles eram malas, eles viviam na prática do erro. Por isso que Jesus falou aqui, daquele jeito, porque Jesus sabe do coração de cada um. Jesus sabe. Antes da pessoa pensar, antes da pessoa falar, Jesus sabe o que é que a pessoa vai pensar, o que é que a pessoa vai falar. Ele diz, o que não tem pedra, o que não tem culpa, desculpa aí, o que não tem culpa, atira a primeira pedra. Porque eles eram um malfeitor. Eles queriam apedrejar. Mas Deus sabia que ela ia se arrepender. Jesus sabia que ela ia ser uma nova criatura diante de Deus. Como foi a mulher samaritana também. A mulher samaritana era uma mulher errada e ela passou a conhecer Jesus daquele dia em diante. Ela foi evangelizar o povo, falar boa nova de Deus. Saiu evangelizando. E assim, minha gente, ninguém queira ser Deus. Ninguém queira julgar ninguém. Ninguém queira ser Deus, porque ninguém é. E nós temos que fazer um conserto. Porque quando Jesus foi batizar, quando João Batista foi batizar lá no deserto, ele disse, arrependei vós. Arrependei vós. Arrependei e seja batizado. Arrependei e seja batizado para a remissão de vossos pecados. Zaqueu também era um homem errado. Ele, a partir do dia que ele conheceu Jesus, ele foi uma nova criatura. E assim, minha gente, tem a história de muitos. A história do Cornélio, que era um homem que dava esmola, fazia caridade. As esmolas dele chegavam, as orações dele chegavam até Deus, ele dava esmola, fazia caridade. Mas uma coisa faltava em Cornélio, era aceitar Jesus, abandonar o mal, era aceitar Jesus. Aí, a partir do dia que ele aceitou Jesus, que ele se batizou, ele foi uma nova criatura, Cornélio. E assim, minha gente, é nascer de novo. Jesus disse, aquele que não nascer de novo, em verdade, o próprio Jesus falou, em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Não pode ter vida eterna, aquele que não nascer de novo. Pois é, minha gente. Que Deus abençoe, as palavras estão ditas. Li dois trechos da Bíblia e expliquei outras palavras, misturei as palavras com a leitura, a exortação, porque a gente tem que exortar, não é? A gente tem que ler e exortar, né? A sabedoria de Deus, pedir sabedoria a Deus para ler e exortar as pessoas, com o espírito de mansidão. E que Deus abençoe a todos. Compartilhe essas palavras com os outros, minha gente. Escreva nos comentários. Vamos trabalhar juntamente para o crescimento desse trabalho, porque é muito bom. Eu agradeço a gentileza de vocês e Deus muito mais.
Que Deus abençoe a todos, de tudo de bom. Minha leitura é pouca, mas o pouco com Deus é muito. Minha leitura é pouquinha, mas o pouco com Deus é muito. Porque quando Jesus chamou João Batista, João não sabia. Ele morava lá no deserto. Pedro não sabia da letra do A. E assim Deus escolheu ele, não foi? Vai ser o representante de Jesus aqui na terra, Pedro. E assim, minha gente, que Deus abençoe. Agora eu vou cantar um louvor em nome do Senhor Jesus. Louvar o Senhor porque Ele é bom, né? E os anjos de Deus habitam no meio dos louvores. Vamos louvar o Senhor enquanto é tempo. Vamos louvar o Senhor enquanto se pode achar. Deixe o ímpio o seu mau caminho, porque Ele é rico em perdoar. Jesus é rico em perdoar. Abandona, saia das trevas, minha gente, e venha para a luz, porque a luz é Jesus. A luz é Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. E aquele que segue a Ele não anda nas trevas. Quem é este homem? Quem é este homem? Quem é este homem que eternamente uma te obedece? Quem é este homem? Quem é este homem? Por onde ele passa, os demônios se calam, a se estremece. Quem é este homem? Quem é este homem? Por onde ele passa, até a tristeza volta de alegria. Quem é este homem que venceu a morte? Ele é poderoso, seu nome é glorioso, quero ver um dia. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus. Este homem é demais, ele nos trouxe a paz pelo sangue da cruz. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus. Este homem é demais, ele nos trouxe a paz pelo sangue da cruz. Desse jeito. É verdade. Quem é este homem? Quem é este homem? Quem é este homem que eternamente uma te obedece? Quem é este homem? Quem é este homem? Por onde ele passa, os demônios se calam, atrás se estremece. Quem é este homem? Quem é este homem? Por onde ele passa, até a tristeza volta de alegria. Quem é este homem que venceu a morte? Ele é poderoso, seu nome é glorioso, quero ver um dia. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus. Este homem é demais, ele nos trouxe a paz pelo sangue da cruz. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus. Este homem é demais, ele nos trouxe a paz pelo sangue da cruz. Meu irmão, não há outra maneira a não ser pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus que Ele derramou na cruz foi para nós reconhecer Ele como um grande mestre, Senhor do céu e da terra. Nós devemos fazer a vontade dEle. Quando nós se lembrar do preço que Jesus pagou por nós, do sangue que foi derramado, né, do sofrimento que Ele sofreu por nós. E a pessoa
querer seguir a ele de qualquer jeito, não é assim, não. Não é assim. Está aqui o ensinamento, como é para nós chegar lá. Eu acredito na Bíblia. Agora, se as pessoas lêem a Bíblia e dizem, não é, contradiz, mas eu creio no que está escrito. E eu falo o que está escrito. E eu sei que eu não estou errada. Eu sei que eu não estou errada eu falar o que está escrito. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê tudo de bom. Dê uma nova vida, inteligência e sabedoria a cada um. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus e até a próxima. Em nome do Senhor Jesus.